Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos ver como criar períodos de produção, criar um calendário da produção, realizar o fechamento de um dia da produção e também criar um ciclo produtivo, um ciclo de produção. Os períodos de produção, tá, eles são períodos cadastrados dentro do sistema de uma forma que o sistema, ao gerar o calendário, entenda que o período de produção daquela fábrica é das 8 às 12, como por exemplo, das 13 às 17h30 e assim por diante, de segunda a sexta-feira. Já esse período cadastrado e com o calendário gerado, o sistema toma como base esses períodos de calendário para várias situações, como por exemplo, te dá uma ocupação de fábrica, te dá um período de quanto tempo que aquela OP vai estar sendo produzida, fazer um apontamento de produção de um funcionário e assim por diante, tá? Já o fechamento diário da produção é uma atividade que a gente faz normalmente ao encerrar o dia da produção ou ao iniciar. Então, todo dia, ou ao final da tarde, ou no início do expediente, nós devemos fazer a virada de data da produção, para que com isso o sistema gere informações lá no nossos calendários de produção e nos nossos locais de produção, tá bom? Permitindo também que a gente faça a nossa eficiência, consulte a eficiência de um funcionário, consulte a produtividade desse funcionário, se um dia a empresa utilizar a parte de eficiência e produtividade, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos criar nosso calendário da produção, tá? Aqui dentro do menu TOTS Moda, temos que ir até produção, engenharia industrial, manutenção, e aqui nós vamos inicialmente trabalhar com o PCP FL019, que é o período da produção. Eu preciso, antes de gerar o calendário, criar os períodos de produção. Tá? Então, se eu acessar aqui, eu vou estar com essa configuração nessa empresa 6. Se a gente observar aqui, nada foi configurado. Tá? Então, imagine que eu trabalhasse o período da fábrica das 8 às 12, das 13h30 às 17 horas, ou 17h30. Tá? Eu não vou me preocupar aqui com o tempo fechado aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, segunda-feira cadastrado o período de 8 às 12, das 13h30 às 17. Eu vou repetir essa ação todos os dias da semana, tá? Então vou navegar para o próximo dia, das 8 às 12, das 13h30 às 17h30, salvo, das 8 às 12, das 13h30 às 17h30. Vou repetir essa ação até sexta. Observe que eu não estou digitando os dois pontos, tá? Então é corrido mesmo. 8 às 12h00, das 13h30 às 17h30. Tá? Se a empresa trabalhasse ao sábado, então eu viria no sábado e faria também o cadastro do período para o sábado. Tá? Então, essa é a primeira ação que nós devemos fazer para cadastrar um calendário. Aqui, se a gente observar, nós temos uma coluna chamada turno e um botão por local. Esse por local, né, é se eu fosse trabalhar especificamente no local, um horário diferente, tá? Então eu teria que fazer o quê? Pegar o local aqui, né? Vou pegar um local aqui. Imagine que esse local 961 trabalhasse em um horário bem específico dele, só para ele. Então eu faria aqui, ó, das 7 às 11, das 12 até 16 horas, exemplificando. E salvaria. Então eu estaria dizendo para o sistema que esse local aqui, em específico, trabalha esse horário aqui, tá? E eu faria o cadastro de todos os dias da semana também. Eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Inclusive eu vou até apagar esse cadastro para não ficar cadastrado aqui.
Essa coluna turno permite que a gente faça a configuração de um turno dentro da empresa, tá? Então, para que ele esteja habilitado a seleção de um turno ou a digitação, inicialmente é necessário configurar esse parâmetro aqui, ó, com o valor 1. In utiliza turno, deixando ele com 1. Tá? Quando você faz isso, essa configuração habilitando o turno, você pode clicar aqui. Nessa componente será listado os turnos. Como a gente não tem nenhum turno cadastrado, eu posso fazer isso. Turno 1, turno 2, turno 3 e salvar. Tá? Então eu posso selecionar um turno agora. Tá? Vamos falar que fosse assim, ó, esse horário do turno 1 e esse horário do turno 2. E eu vou salvar e depois eu repetiria essa ação em todos os dias da semana, ok? Eu vou tirar isso aqui para a gente não trabalhar com turno, tá? É só exemplificando. Aqui por local também tem essa coluna turno, tá? Então eu teria que também primeiro colocar o local, né? Aí ele fica habilitado você selecionar o turno desse local também, tá? Não é o caso, eu vou desfazer essa ação minha aqui, não vou nem salvar. Tá? Então nós temos nosso período de produção cadastrado. Após o período de produção cadastrado, nós temos o PCP-FL 017, que é a manutenção do calendário em si. Aqui eu vou clicar nele, vai ser aberto ele, né, o PCP-FL 017, tá? Eu tenho a opção de fazer isso aqui manual, sugerir período. Ele carrega aquele período que a gente cadastrou e fazendo manual, salvando, próximo dia salvando. Só que assim, para você fazer isso um dia, tudo bem. Você fazer 30 dias ou um ano, vai te tomar muito tempo. Então o que, que a gente faz aqui? Ó? Nós temos esse botão aqui, ó, gerar calendário. Então nós vamos clicar em gerar calendário. Calendário de qual mês, tá? Mês e ano. Então eu vou falar, estou gerando o calendário de 2024 do mês de fevereiro. Clique em OK. Calendário gerado com sucesso. Né? Agora, se eu navegar aqui, ó, observe que todos os dias do mês de fevereiro foram gerados. A gente está em março. Ó. Como eu não gerei calendário de março, tá? Aqui está vazio, então eu vou gerar o de março. Então eu venho aqui em gerar calendário. Agora é março e OK. Calendário gerado. Tá? Então, se eu navegar agora, segunda-feira é um dia que a gente tem trabalho, está gerado o calendário. Tá? É importante, tá? Antes de você for fazer essa gerar o calendário, tem um parâmetro, vamos ver se ele está aqui. Isso. Tem um parâmetro DT produção. Tá? Ele deve estar configurado com um dia de início. Tá? Então, no meu caso, nesse ambiente da empresa 6, ele está configurado para o dia 21 de 2 de 2024. Tá? Então, antes de você gerar o calendário, é necessário você ter esse parâmetro setado e configurado com uma data em específico, tá? Que aí ele parte dessa data a geração dos calendários para frente, tá? Vou gerar mais um mês aqui, abril, gerado. Eu posso fazer essa ação aqui de 6 meses, de um ano, de um mês? Pode, tá? Não tem problema nenhum. O único detalhe é que quando você faz isso, ele sai gravando esse período aqui. No futuro, quando você for fazer a virada de data da produção, a gente consegue mudar esse horário aqui, tá? Então, tem sempre o previsto e o realizado, tá bom? Também nós temos aqui o botão por local, onde permite eu gerar o calendário por local, tá? Então, quando eu tenho toda essa configuração de local, em específico, um horário específico, um turno específico, eu tenho que sempre me preocupar com isso. Opa, o meu local que eu falei que trabalha separado, diferente dos demais, eu também tenho que gerar o calendário específico dele. Mesma coisa, passo local, botão gerar calendário, né? Eu não vou gerar, tá? Eu vou só buscar aqui, mas não vou gerar. Passo local, né? O botão gerar calendário, confirmo o mês, né? E OK, ele vai gerar o calendário específico para esse local. O fechamento diário da produção, ele é feito aqui ó, dentro do Minuto Moda, produção, chão de fábrica, fechamento diário da produção, CDF-FM 011.
Aqui ele vai trazer o dia corrente que nós estamos na produção nessa empresa. Eu vou clicar sugerir previsto. Se não houve nenhuma mudança nesse horário de trabalho, eu simplesmente confirmo. Ele vai dar a mensagem de sim aqui se eu quero confirmar esse fechamento aqui. Essa segunda mensagem ele apresentou porque eu acabei de fazer um fechamento, tá? Então eu vou dar sim novamente. Se eu não tivesse feito o fechamento antes, ele não daria aquela segunda mensagem, tá? Seria só a confirmação se realmente eu desejaria fazer o fechamento diário do dia 22 para o dia 23. Nesse momento o sistema está processando algumas informações, se teve movimentação de OPs, gravando todas as estatísticas lá no local, tá? Estatísticas de média de área de produção, média de tempo e assim por diante. Esse fechamento aqui, quando você passa a fazer diariamente, ele não demora esse tanto, tá? Normalmente é o primeiro, o segundo fechamento que a gente faz dentro de uma empresa, ele demora um pouquinho, tá? Essa é uma empresa nova que eu configurei apenas para ensinar vocês utilizando esses vídeos, tá? Então, o primeiro e o segundo ele demora um pouco mesmo, tá bom? Esse vídeo foi só para a gente ver como cria o período de produção e criar o calendário. No próximo vídeo nós iremos trabalhar com ciclo de produção. Até lá!